Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lés, a sua lição da Escola Sabatinial de vídeo aqui no YouTube. Estamos no nosso quarto trimestre de 2016, olha, quase que eu estava lembrando agora, com o tema do livro de Jó. Estamos estudando a questão de castigo retributivo, que é aquele castigo que vem quando você não cumpre uma lei, quando você faz uma coisa errada. No caso é ser uma coisa errada, algo fora da lei de Deus. Então estamos discutindo um pouco mais sobre o que é na verdade esse castigo, se isso funciona desse jeito. Nós já vimos algumas coisas sobre como Deus age, não só sendo o Deus de justiça, mas aí tem a justiça e a graça, que é a misericórdia, juntas. Então não é só aquela coisa de cumprir, ser punido, como algumas pessoas pensam. Bem, nós temos o nosso verso temático da semana, que é: você consegue, por um acaso, desvendar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Eu dei uma leve adaptada, mas isso está escrito em Jó, capítulo 11, verso 7, tá bom? Que fala sobre a grandeza de Deus e provavelmente uma retórica sobre nossa incapacidade de compreendê-lo. Bem, vamos para o estudo de hoje. Hoje é 8 de novembro, terça-feira, tá bom? Então hoje é o estudo de terça-feira, caso você esteja esse vídeo numa playlist e você não tenha clicado para ver o dia certo. Central nos argumentos dos amigos de Jó foi a ideia de que Deus é justo sobre o pecado, atrai o castigo divino sobre os maus e bênçãos especiais sobre os bons, ou seja, cai bênção sobre os bons e castigo divino sobre os maus. Isso é uma ideia central do que os amigos de Jó falaram para ele. Não sabemos a época exata em que aqueles homens viveram. No entanto, por aceitarmos que Moisés escreveu o livro de Jó enquanto estava em Midian, então eles devem ter vivido algum tempo antes da época do Êxodo. É muito provável também que eles tenham vivido logo após o dilúvio. Leia agora Gênesis, então vamos ler Gênesis, capítulo 6, versos 5 até verso 8. E embora não saibamos quanto Elifaz, Bildade e Zofar conheciam do dilúvio, como essa história pode ter influenciado a teologia deles. Vamos completar lacunas de novo. De novo, vamos completar lacunas, montar um verso. Geralmente é meio fácil, né? Geralmente é meio óbvio, mas vamos lá. Pede para a gente ler, nós vamos seguir, certo? Conforme nós fazemos aqui. O objetivo é seguir o estudo. Então vamos lá, capítulo 6, versos 5 a 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Certo? Então a gente tem aqui essa historinha assim, tipo, Deus falou com a humanidade, porém não Noé. Certo? E então vamos completar a lacuna. Há alguma coisa do dilúvio, tá? A lacuna do dilúvio, a lacuna não, né? A história do dilúvio é um exemplo de que Deus, deve ser, se entristece por causa da maldade humana e permite que os homens colham os resultados, né? Eu esqueci agora as espigas, colham as consequências da transgressão, pode ser. Então, colham as consequências da transgressão. Então a história do dilúvio é um exemplo de que Deus se entristece por causa da maldade humana e permite que os homens colham as consequências da transgressão. Ok, isso encaixa bastante com o livro de Jó. Deus protegia Jó, ele para de proteger Jó, deixa Satanás tocar em Jó e acontece esse mundo de desgraça com ele. Faz sentido, certo? Vamos lá. A história do dilúvio é um exemplo da retribuição divina pelo pecado. Porém, até mesmo nessa história é revelada a ideia de graça, conforme notamos em Gênesis 6, verso 8. Ellen White também escreveu sobre o fato de que cada pancada de martelo que se desfere na arca pregava também para o povo. Não só pregava, né, literalmente, como ela vai fazer a piada, mas ele pregava porque era a mostra de fé dele, porque, se você lembra, não chovia. Como é que eles iam saber? Como é que eles iam acreditar? E Noé sabia. Acreditava e ele foi fiel. Então isso é uma coisa que pregava sobre a integridade e a crença que Noé tinha em Deus. Então agora a gente tem aqui como a difusão do mal e a ideia do juízo retributivo, é vista em Gênesis
capítulo 13, capítulo 18 e capítulo 19. E vamos relacionar os itens com suas colunas. Temos 3 capítulos de Gênesis, temos 3 itens para assinalar quem fala o quê. Então a gente precisa do capítulo 13, 18 e 19. Não é tudo, tá, gente? A gente vai ler um pedacinho destes capítulos. Vamos começar com o capítulo 13, tá? 13, verso 13, é um verso só. Então, vira a página da Bíblia. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Muito fácil, só um versinho. Então vamos ver as nossas alternativas. Na destruição de Sodoma e Gomorra, como é visto o juízo retributivo? Os homens eram maus. Então, como é visto o seu juízo? É visto o quê? Na destruição de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, na maldade dos homens de Sodoma, no agravamento dos pecados de Sodoma e Gomorra. Como a difusão do mal e a ideia do juízo está vista em Gênesis. No caso de Gênesis 13, está visto maldade. Fala que a maldade deles eram maus, né? Então, quase cai. Então tá bom. Eles eram maus. Pecadores, grandes pecadores e maus perante o Senhor. Então vamos para Gênesis 18. Eu acho que é a alternativa B, que é a alternativa 2, na verdade. A B é a 2. Agora vamos no Gênesis 18, que eu passei sem perceber. Capítulo 18, verso 20 a 32. 20 a 32. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado o meu pecado e se agravado muito. Descerei e verei de fato o que tem praticado, corresponde esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, tanto o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eis que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse ainda mais Abraão. Se porventura houver ali 40, respondeu, não farei por amor aos 40. Insistiu, e se ires, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não farei se ali encontrar 30. Até o verso 32. Continuou Abraão, eis que me atreveu a falar o Senhor, se porventura houver 20. Respondeu o Senhor, não destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraão, não sei ir desta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 10. Então você tem ali, Deus falando, vou destruir a cidade. Mas se tiver, e Abraão vai diminuindo o número. Então vamos lá. Como a gente vê isso aqui? No agravamento dos pecados de Sodoma e Gomorra, na destruição de Sodoma e Gomorra com enxofre. Bem, eu diria que é o agravamento dos pecados, porque não existiam justos. Justo é aquele que tenta se afastar do pecado. Então, digamos que a gente não consiga, mas a gente pede perdão a Deus que justifica a gente pela morte de Cristo. Certo? Então, não existiam pessoas fiéis a Deus que eram caras que não praticavam maldade, nem 30, né, nem 20, lá porque foi conforme Deus conversou com Abraão, dele pedindo. Então a gente vê no agravamento dos pecados deles, porque eram tão ruins que vinha clamor e Deus mandou 2 emissários lá para ver. Aí você vai falar, não faz sentido, Deus é todo onisciente, não é? Você não fala que é onisciente? Por que ele tem que mandar emissários? Por que Jesus veio? Porque ele tinha que provar para vir, para ver, e Sodoma é a mesma coisa. Não vou só pelo que eu sei, eu vou provar que mesmo nos meus representantes, essas pessoas não percebem mais, elas estão com os olhos tão deturpados que elas não conseguem mais ver nada até na frente delas. Elas só conseguem fazer coisas ruins. Certo? Bem, agora vamos para Gênesis 19, versos 24 e 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades que nasciam na terra, Certo? Então ali você tem a destruição de Sodoma e Gomorra. Então você tem tudo focado aqui
Primeiro você tem Gênesis 13 falando da maldade dos homens, Gênesis 18 no agravamento do pecado deles, não existiam justos, e em Gênesis 19 a destruição. Então você vê esses 3 passos assim. Só que, olha, vamos fazer diferente, só ligar os pontos. Gênesis 13 fala que havia uma cidade que homens eram maus. Ok. Depois, em Gênesis 18, mostra que a avaliação era de um Deus amoroso, que falou, cara, provavelmente se tivesse qualquer pessoa ali que prestasse, que falasse assim, essa pessoa não é totalmente má, Deus teria preservado a cidade. Compreende? A questão é que só tinha família de Ló. Então você vê ali um Deus que não é só, eu vou punir, vou matar todo mundo que está ali porque ninguém presta. Não, se tiver gente boa ali, a gente preserva, porque eu amo essas pessoas, não quero destruir tudo onde elas estão. Mas no final você tem a punição, o resultado vindo, né, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Então você vê que não é só ferro e fogo, certo? Não importa se ele faz, Bildad e Zofar conheciam bem essas histórias bíblicas. O fato é que elas revelam a realidade do juízo divino sobre o mal. Deus não estava simplesmente abandonando os pecadores a seus pecados e deixando que o próprio pecado os destruísse. Assim como o dilúvio, Deus foi o agente direto do castigo dos ímpios de Sodoma e Gomorra. Ali, Deus atuou como juiz e destruidor da impiedade e do mal. Certo? Então aqui você tem Deus atuando e você também tem Deus fazendo aquela avaliação, que é a hora que eu considero, nesse caso, o pão da misericórdia. A gente não sabe como era a história dessas pessoas, como você sabe que elas nunca iam se converter no final de suas vidas, como tanta gente faz. Então, é para essas coisas que, se você tem essa dúvida, isso existe na Bíblia, em Apocalipse, lá do questão de quando nós tivermos os 1000 anos, para que serve os 1000 anos que os condenados ficaram na terra e nós estamos no céu, não voltamos para a terra restaurada ainda. Existe para isso esse tempo, tá? Então, estude um pouco mais. Se você não acompanha o programa da Novo Tempo, Bíblia Fácil, procura olhar na Novo Tempo, Bíblia Fácil, passa de sábado, eu não sei as reprises, acho que passa de sábado em torno de 1 da tarde, 2 da tarde, por aí, tá? Você entrar no site da novotempo.com.br, você vai encontrar ali a questão dos horários da rede Novo Tempo de televisão, tá bom? Bem, pessoal, então é isso. Eu queria deixar para vocês o pedido de, se você puder deixar seu pois é aí, para deixar um agradecimento por esse vídeo, dar uma força, que o vídeo não tenha ficado muito bom, mas que a gente pode dar força para melhorar com o futuro, tá bom? Bem, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não se esqueça do ano bíblico em Atos capítulo 7 a 9, ok? Atos capítulo 7 até o capítulo 9, ok? Muito obrigado por tudo. Se inscreve no canal se não tiver inscrito e, se você puder, acompanhe-nos amanhã para a gente continuar o estudo. Afinal, faltam quarta, quinta e sexta para a gente fechar essa semana de estudo, ok? Um grande abraço e até amanhã.